E olha, Diogo, quem também entrou em confusão essa semana foi o Eduardo Bolsonaro, porque ele andou por aí criticando a presença de Kim Kataguiri em uma entrevista no programa do Rodrigo Pimentel e criticou também a aproximação dele com o MBL. Por quê? Porque a família Bolsonaro acredita que o MBL os traiu, né? Imagina, o MBL apoiou nos pedidos de impeachment, o MBL foram junto com o PT contra nós, e aí o Eduardo Bolsonaro tá se esgoelando por aí porque o Rodrigo Pimentel entrevistou o Kim. O que você acha dessa história? É a divisão, o racha da direita, Diogo? O que é trair, na opinião da família Bolsonaro? É desobedecer? É deixar de seguir fielmente? Porque trai quem tem algum acordo, algum trato, algum benefício, puxa para si o benefício e vaza. Mais ou menos é isso, tá certo? Trato é quem faz isso. O traidor é quem faz uma coisa dessas. Qual foi o benefício que o Renan Santos ou o Kim Kataguiri tiveram por essa proximidade? Criaram um movimento, fizeram um movimento, o movimento teve muito barulho, afetou fortemente o governo Dilma. Claro, não foram eles que fizeram isso sozinhos, mas o movimento deles teve uma participação muito importante no crescimento do processo para a derrubada Dilma. Como também nós tivemos outras pessoas que participaram intensamente nesse movimento. Mas aí eles ganharam notoriedade. Eles, de fato, deram apoio ao então candidato Bolsonaro durante a eleição. Estavam numa linha próxima. Dar apoio e tirar depois o apoio é trair? Será que a gente não tem o direito de se decepcionar com alguém? Não consigo ver isso. Se dissesse que era o Tarcísio que teria virado as costas, ainda poderia entender, porque o Tarcísio teve benefícios do convívio com Bolsonaro. Inclusive, a eleição do Tarcísio teve muito a ver com a participação do Bolsonaro. Não é o caso deles. O Kim Kataguiri ia se eleger tranquilamente se não abrisse a boca para falar de Bolsonaro, eu não tenho dúvida. Portanto, não vejo espaço para isso e acho que realmente essa família Bolsonaro está muito achando que só ela tem o direito de liderar. Egocêntrica, exatamente. Super egocêntrica. Inclusive, entre eles brigam. Vazaram discussões entre Eduardo e seu pai, mandando tomar aqui e ali, não sei o quê, porque eu que fiz, porque eu, até entre eles, fui eu, sabe, o mérito é meu. Gente, não tem sentido uma coisa dessas. Mas eu acho que esse tipo de ataque, né, Diogo, só demonstra de maneira mais e mais evidente como a família Bolsonaro como um todo não está preocupada com o país. Se não for sobre eles, não importa a qualidade daquela pessoa, a qualidade daquele representante. Pode reparar, todo mundo desse espectro ideológico que ganha maior notoriedade sem ser colada na família Bolsonaro, vira objeto de críticas ferrenhas e constantes da família Bolsonaro. Como se fosse errado você traçar um caminho próprio. E a gente fala muito sobre o antivoto aqui. Muitos desses representantes que escolheram não enfrentar a família Bolsonaro, mas de alguma forma não ser cooptados por eles, ganham justamente porque não o fizeram. Porque tem uma parcela da população que não quer saber mais da família Bolsonaro, que é de direita, que não suporta o Lula, mas que também não quer mais saber da família Bolsonaro. Seja pelos erros que cometeu, seja pelo jeito que falam, seja simplesmente porque quer ver uma oxigenação do nosso país, quer sair dessa dicotomia que a gente fala tanto e que tá aí nos últimos 20 anos, sei lá. Então, assim, ao invés de você coexistir, né, como é saudável em qualquer democracia, a gente vê esses ataques como se fosse proibido você não apoiar a família Bolsonaro e ser de direita. Exato, não obedeceu a traidor. E você estava falando, me ocorreu aqui um caso típico de dimensão muito menor, mas acho que dá para explicar a visão. Eu sempre me opus aos governos mais de esquerda. É uma visão
política que eu tenho. Vez por outra, concordei com alguma coisinha feita no governo Lula, mas invariavelmente contra, e nunca lhes dei o voto. Você sabe muito bem, eu fui candidato ao Senado em 2018 e eu tive quase 1.800.000 votos. Passada a eleição de primeiro turno, a gente tinha o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. E muita gente dizia, não se posicione. Eu dizia, eu não posso deixar de dizer às pessoas que votaram em mim o que eu vou fazer. E naquele momento eu disse, entre a certeza do erro com Haddad e a incerteza do erro com Bolsonaro, que já foi apoiador do Lula, diferentemente de mim, entre a certeza do erro e a incerteza, eu votarei na incerteza. Uma forma de dizer, isso quer dizer que eu devo alguma obrigação a Bolsonaro por causa disso? Vejo que de forma alguma. E durante o governo Bolsonaro, no início, eu vi medidas, especialmente vindas de Paulo Guedes, que eu falava, fazem sentido para mim. Elas são desestatizantes, são de um Estado mais enxuto, e eu dei o meu apoio voluntário, com absolutamente nada em troca, como foi o caso do MBL. Devo alguma coisa? Claro que não. Chegou num dado momento, eu percebi claramente que aquilo era muito mais conversa do que proposta de verdade. Havia pessoas muito bem intencionadas no governo, mas que estavam lá mais de ingênuas do que atuando. Algumas conseguiram algumas coisas. Sim, foi-lhes dado algumas migalhas. Então, não dá para querer achar que as pessoas que votaram uma vez com ele têm que sempre ser fiéis a ele, de forma alguma. E eu não tenho dúvida, por essas e por outras, o bolsonarismo está perdendo força. Ainda tem, mas está perdendo força. E o lulismo também está perdendo força. Eu acho que a gente teria um cenário eleitoral muito interessante se a gente tivesse qualquer outro candidato de esquerda na disputa presidencial. Porque, veja só, a gente está falando, se eu pegar esses candidatos chamados de terceira via, se eu pegar o Caiado, se eu pegar o Zema, se eu pegar o Renan Santos, eu estou falando de quase 20% dos votos, né? Não é algo irrisório. Agora, se a gente pegar a votação do presidente Lula, que está entre 42, 43, no primeiro turno talvez um pouco menos até, né? Imagina se eu diluísse isso com outro candidato. A gente poderia ter num segundo turno um outro candidato de esquerda que não fosse o presidente Lula, até pela questão da rejeição que o envolve e tudo mais. Então, é muito curioso também como eu acho que o próprio presidente Lula fez tudo isso acontecer a partir do momento em que ele não trouxe ninguém que minimamente pudesse fazer frente a ele pela esquerda, né, Diogo? A gente vê uma pulverização dos votos da direita, né? De novo, se eu penso em 6% do Renan, 5% do Caiado, mais 5% do Zema, tô falando de 16%, 17% mais alguns outros ali para baixo. Eu estou dividindo votos. E a gente sabe porque no segundo turno esses votos vão todos para aquele candidato que estaria enfrentando o presidente Lula. E a esquerda não tem isso, né? Não tem, mas não deixa de ser mais ou menos parecida. O Lula tem um jeito um pouco mais político, talvez, um pouco mais diversionista, talvez seja a melhor palavra, mas ele também é altamente personalista. Se as pessoas não estão com ele de uma forma ou de outra as rifa, só que de maneira mais sutil. A gente muitas vezes nem percebe, mas ele não vai dando espaço. Ele é mais político, vamos dizer, mas ele só aceita quem esteja com ele. Haddad é um caso típico. Haddad quase faz o que quer dentro do governo. Por quê? Porque ele faz o que o Lula quer. Então, por isso, ele consegue fazer o que ele quer. Porque ele quer o que o chefe quer. O bolsonarismo é mais ou menos igual, só que de uma forma mais explícita, mais direta, mais assim, você não está comigo. Briga com Tarcísio, por exemplo, a toda hora, se Tarcísio não fizer exatamente o que eles querem, mas são mais ou menos iguais. Só que o que eles estão esquecendo é que eles estão numa campanha eleitoral onde a maioria das pessoas que vota no Lula vota contra o Bolsonaro. E a maioria das pessoas que está com o Bolsonaro vota contra o Lula. Eles não têm a maioria das pessoas que estão dizendo que vão votar neles. Eles têm uma galera fiel, mas não é a maioria. Se essa maioria de pessoas que está contra um e contra outro, de repente encontrar um caminho, e ela vai encontrar esse caminho, se não em 2026, certamente em 2030. Os dois perdem seu espaço, não tenho dúvida.
Eu acho que, assim, se eu puder fazer uma aposta a médio prazo, essas eleições são as últimas com esse nível de polarização. Porque em 2030 a gente não tem o presidente Lula. Ponto. Não tem. Seja por... Não. Olha, eu tinha um amigo que em 2015 dizia: a jararaca não morreu. Dá pra se imaginar que ele não gostava muito do Lula, né? Não, mas é que aí tem uma barreira constitucional, né? Não. Se ele for reeleito agora, ele pode ser reeleito de novo. Se for reeleito, mas uma das hipóteses é ele não se eleger agora. E aí, estando bem de saúde... Mas ele vai ter 90 anos. Não, vai ter 84. Não, ele não tem só 80. Ele tem 80 agora. Só? Sim, tem 80 anos. Achei que era mais, desculpa. Ele faz 81 praticamente no dia da eleição de primeiro turno, um pouco antes, um pouco depois de primeiro e segundo turno. Enfim, em outubro deste ano ele faz 81 anos. Então ele, na eleição de 2030, estará fazendo 85 anos. É bastante idade, mas eu conheço pessoas com 85 anos que estão muito bem de saúde. Então, olha, a jararaca não morreu. Gente, o Diogo tá colocando aqui. Gostou do corte? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Atacadão Cortes. Deixe o seu like e escreva sua opinião nos comentários.